E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vambora, podcast de hoje. Cara, a noite da quarta-feira, na Libertadores, na Sul-Americana, eu acho que assim, foi. Não vou dizer que foi ruim, porque tivemos duas vitórias. Aliás, uma do Bahia a ser muito exaltada. Mas eu esperava um 100% de aproveitamento, sem nenhuma modéstia. Porque, obviamente, que o jogo do Bahia era o mais complicado, fora de casa, contra o Nacional, mas eu esperava uma vitória, até diante do que a gente pôde observar no confronto contra o Internacional, primeiro jogo. Eu esperava que fosse um Bahia bem nervoso, bastante. Cara, bastante ansiedade, digamos assim, de retornar a Libertadores, de fazer um jogo em casa, receber o Internacional. Esperava um time com bastante ansiedade, não foi isso que a gente viu. E aí eu falei, pô, pro segundo jogo, contra o Nacional, lá no Uruguai, eu espero uma vitória. E aconteceu, felizmente aconteceu. A do Palmeiras não preciso nem falar, é leão de fase de grupos da Libertadores, mais uma vez mostrou isso, comprovou aí as suas credenciais, que eu apelido carinhosamente de bicho papão da Libertadores, pelo menos da fase de grupos. Flamengo, outro bicho papão, na minha opinião. Jogo no Maracanã contra um adversário que eu considero fraco, acabou sendo surpreendido. E o Cruzeiro, pô, jogava no Mineirão, jogava em casa, Mushuki Runa, olha o nome da equipe, o escudo da equipe é uma loucura. Não tô falando pra zoar não, o escudo eu realmente, eu achei um escudo muito da hora. Mas cara, assim, uma derrota que veio depois de declarações importantes do dono da SAF, né, do Pedrinho. E, enfim, vamos repercutir de tudo um pouco. Eu assim, antes de começar, assim, antes da partida, a escalação do Flamengo, muita gente falou assim: ah, tá priorizando o Campeonato Brasileiro. O BAP falou sobre isso, e aí não entra com alguns jogadores considerados titulares, a derrota vem, e aí fica. É, sempre existe aquelas pessoas que vão procurar um porquê. E isso é normal, gente. Isso é normal. Eu sempre falo aqui, quando o treinador ele fica. E o Felipe Luiz tá fora disso, hein? O Felipe Luiz, eu trago até as aspas do Felipe Luiz, porque é um cara diferente. Bateu no peito, falou que a culpa foi dele mesmo. E eu gosto disso. Quando o cara fala, pô, a culpa foi minha mesmo, eu escalei a equipe. Se faltou motivação, a culpa foi minha, porque eu não motivei da forma correta. Eu gosto de treinadores que falam na lata. Que o torcedor não quer ficar ouvindo. Ai, os grandes feitos. Ah, ganhei tantos títulos. Ah, estamos sendo. O torcedor quer ver resultado. Essa aqui é a verdade. Não quer ficar ouvindo desculpa aqui, o que foi feito no passado. Depois vai ser exaltado, vai estar no museu, o torcedorzinho vai lá, vai visitar, vai comemorar. Pô, o que é isso? Que beleza. Agora não. O momento presente, queremos resultado. Mas enfim, sempre vão ter aquelas pessoas que vão procurar um. E isso é normal. Não é só no futebol. Isso é normal na vida de qualquer um. Procurar porquês faz parte da essência do ser humano. Por que isso acontece? Por que não aquilo? Às vezes você chega à conclusão errada. Às vezes não. Eu não acho que apesar de tudo, eu não acho que o Flamengo, que o Felipe Luiz e todo o planejamento do Flamengo, eles deixaram de lado esse jogo. Eles menosprezaram o adversário. Eu não acho. Eu acho que são. Vamos fazer um paralelo com o Palmeiras, por exemplo. Fazer um paralelo. O Flamengo, reconhecidamente, até algumas pessoas queriam o Felipe Luiz como treinador da seleção. Querem, inclusive, ainda, né? O Felipe Luiz como treinador da seleção, em virtude do que ele mostrou. Já desde passando por todo o início dessa temporada, com o título do campeonato estadual, o Flamengo jogando, talvez, das equipes brasileiras, esteja ali no hall das equipes brasileiras que estavam até então apresentando um dos melhores futebol do Brasil. E a gente pega um paralelo com o Palmeiras, por exemplo, que segue com a mesma comissão técnica, que passou por altos e baixos, que foi criticado, tem as suas atuações contestadas jogo após jogo. Perdeu a final do campeonato estadual para o maior rival,
e segue 100% na Libertadores. Então, assim, onde é que eu quero chegar? Não tem certo e errado no futebol. Não tem certo e errado. Existem, obviamente, formas e formas de jogar. Às vezes parece que você está priorizando um e está deixando de priorizar outro. Eu não vejo dessa maneira. Até porque, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, que no caso, eles fizeram contratações de peso, diferente por exemplo, vamos pegar o Corinthians. O Corinthians fez várias contratações de peso, mas o Corinthians fez essas contratações visando formar um time forte. Não um elenco forte, um time forte. Então existe um time, só que esse time não vai conseguir disputar todas as competições. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, eles investiram pesado para montar um elenco forte. E aí, se o time reserva não joga bem, se mudar as peças não tá funcionando, aí é culpa dos treinadores, na minha opinião. Aí é culpa dos treinadores. Eles têm um tempo de trabalho lá, óbvio que eles têm que acertar um time titular, mas até assim, é uma coisa que eu sempre falo do Abel. Pelo tempo de trabalho que ele tem lá, eu não vejo, eu não acho correto o Abel justificar a ausência de um ou outro jogador, o calendário ruim. Ah, porque eu não posso contar com esses jogadores. Ele tinha que ter o time minimamente bem treinado e na mão para que o Palmeiras tivesse competência para ser competitivo com qualquer time que entrasse em campo. Mas não é bem assim. Aí é culpa do treinador, na minha opinião. E a mesma coisa vale para o Flamengo. Obviamente com um pouquinho menos de tempo, mas teve toda uma pré-temporada, passou por outros campeonatos, teve chance de testar outros jogadores. Então, é aquela coisa. São equipes que fizeram contratações para montar um elenco forte, não um time. O Cruzeiro, por exemplo, na mesma balada do Corinthians, contratou para montar um time forte, não um elenco forte, para disputar todas as competições. Então, por isso que eu não vou por esse caminho. Só para concluir, a gente vai passar pelos resultados, passar pelas aspas dos treinadores, falar um pouquinho mais de cada partida. Por isso que eu não vejo essa ideia de que o Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro em detrimento da Libertadores, que seria uma heresia. Eu acho que não. Pelos nomes que lá estão, o Flamengo tem condições de brigar por todas as competições e priorizar todas as competições, na minha opinião, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Óbvio que existem jogadores que são mais diferentes. Óbvio que existem jogadores que estão mais habituados, que estão jogando mais bola, que estão no melhor momento, que estão com a confiança mais alta. Isso é normal. Em qualquer lugar. Não é só no futebol, no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia com a sua família. Sempre tem alguém que está um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. E é normal. Agora sim, vai falar que, pô, tem um cara que é muito ruim. Eu não acho. Até porque, cara, assim, o Flamengo investiu pesado. O Palmeiras agora investiu pesado, mas todas as contratações que o Palmeiras faz é uma coisa que a Leila, a presidente do Palmeiras, sempre fala. É uma trinca, é uma tríade, é um triunviratum. Todas as contratações do Palmeiras têm que passar pelo aval de 3 cabeças. Do treinador, do diretor de futebol e da presidente que vai assinar. Se um dessas pontas ficar solta, a contratação não acontece. Então por isso que eu vejo assim, não tem muita justificativa de aquele não é tão bom. Não, mas vocês contrataram. Então vocês são incompetentes. Ou não? E eu não acho que são incompetentes. Muito pelo contrário. Enfim, vamos passar pelos resultados da rodada. Trazer aqui depois algumas aspas. Não vou rodar a coletiva do Felipe Luiz, mas a gente vai passar por algumas aspas. Bom, o resultado, a gente vai passar por umas aspas do Rogério Ceni, mas aqui, cara, belo resultado. Belo gol, aliás, do Pulga, né? Belo gol, cara, que golaço. Uma vitória, primeira vitória do Bahia fora de casa jogando Libertadores. Esse incrível, um grande momento. Acho que o Bahia vai classificar para a fase de mata-mata. Estou muito confiante que isso vai acontecer. O time está jogando um futebol bastante interessante. Se haver assim, características muito fortes de uma equipe montada pelo Rogério Ceni, uma equipe que teve tempo de trabalho do Rogério Ceni.
como a gente viu, teve a chance de ver com Fortaleza. Então, assim, e agora com jogadores cada vez mais pesados. Muito interessante, muito interessante. Eu, cara, confesso a vocês, estou muito feliz de ver uma equipe da Bahia. A gente, em edições passadas, teve a chance de ver uma equipe do Ceará, que é o caso Fortaleza, fazer bonito. Espero que o Bahia faça bonito. Tô torcendo para isso, tô confiante para isso. Eu acho que a gente tá vendo só o comecinho. E a gente vai ver muito mais coisa boa aí pela frente. Flamengo 1, Central Córdoba 2. Cara, adversário fraquíssimo. Uma das maiores decepções da rodada, confesso a você. E assim, o primeiro gol do Central, não tem muito o que falar. Pênalti, beleza, pênalti justo. Segundo gol, erro bizonho da defesa. Aí o Flamengo vai lá, faz o gol. E aí no finalzinho da partida tem uma chance com o Bruno Henrique. Um pecado. Um pecado que a bola bateu na trave. Perdeu tantas outras oportunidades o Flamengo. O Central Córdoba, é verdade. Assim, acreditem se quiser. Quando tava 0-0 ainda, um chutaço, o Rossi teve que fazer uma defesa ali muito difícil. Quando tava 2-0, tiveram o contra-ataque para fazer 3-0. O Rossi mais uma vez salvou, né? Estufou o peito ali, tirou a bola. Então, assim, dos males o menor. Porque como o Flamengo teve essas chances de vencer o jogo, quando tava no 0-0, até teve. Mas o Central Córdoba teve a chance de fazer de aplicar um resultado absolutamente histórico. Não conseguiram. O Flamengo depois teve a chance de empatar e um pecado. A bola do Gerson acabou batendo na trave. Palmeiras 1, Cerro Porteño 0. Outro time que teve um caminhão de oportunidades. Mas foi um caminhão de oportunidades mesmo. O Gatito é impressionante. Como ele é. Como ele cresce. Ele tá. Pô, é ele e o adversário. É impressionante como o Gatito cresce. Defendendo bolas dos jogadores do Palmeiras. Inclusive uma contra. Tem um cruzamento na área, o zagueiro foi tirar, cortou errado, a bola foi em direção ao gol, o Gatito ligeiro espalmou para fora. Então, assim, fez de tudo o Gatito. O resultado, obviamente, por incompetência do Palmeiras, em vários lances, sim, mas em tantos outros, por muita competência do Gatito. Impressionante o que defendeu. E o Palmeiras saiu com um resultado justo, talvez, pela falta de eficiência. É uma questão, é um ponto que já é falado do Palmeiras, não é de hoje, a falta de eficiência. Até o próprio Abel já falou sobre isso. A falta de eficiência do. Não, falta um pouquinho de repertório, é verdade. O meio-campo ficou com um pouquinho menos mobilidade, sim, o Veiga, mas eu acho que o Palmeiras encontrou soluções ali com o Felipe Anderson, por exemplo. Gostei muito da atuação do Felipe Anderson nessa partida. Vamos seguir. Aqui cara, o Huracan goleou o Racing do Uruguai 5-0. Resultado absolutamente impressionante, né? O Huracan parece que veio para brigar pela liderança do grupo, apesar do Racing ser muito fraco, né? É um resultado bastante expressivo. Cruzeiro 1, Muxuque Runa 2. Acreditem se quiser, eu nunca tinha ouvido falar nessa equipe. Nunca, até essa temporada, eu nunca tinha ouvido falar nessa equipe. E o escudo que eu tinha comentado, eu achei o escudo muito legal. Parece não sei se é um garotinho, mas achei muito legal. Não é meme, tá? Não é meme, não tô tirando sarro. Você vê que é um pentagrama aqui de ponta cabeça, um brasão, e aí parece que tem um garotinho no meio fazendo uma embaixadinha. Achei legal, achei diferente a arte, né? Uma arte flat. Arte flat, como diziam no passado. Bom, o resultado fala por si só. O Cruzeiro foi fazer tava perdendo por 1-0. Aí depois gol de pênalti do Gabigol. Gabigol batendo penalidade é um absurdo. O goleiro ainda foi na bola, mas não tem como. Isso é uma loucura o que o Gabigol faz na penalidade. Acabou tomando o segundo gol. Teve até chance de igualar o marcador, mas de qualquer forma, mesmo se iguala, o empate seria um resultado ruim. A derrota é um resultado péssimo. Se complica na Sul-Americana e passa um recado pro dono da SAF de que assim, você tem que cobrar, mas você tem que ser profissional. O que o Pedrinho fez foi amador, na minha opinião. Ele expõe os jogadores, alguns jogadores,
Ele tenta jogar a torcida contra alguns jogadores, e quem tem a perder com isso é o próprio Cruzeiro, é ele mesmo. É ele mesmo, ele meio que usa essa tática de guerrilha, de querer intimidar o jogador. Só que, assim, o grande problema de você montar um time como ele montou, é que ele monta um time de jogadores diferentes, habilidosos, mas um time com muita vaidade. E na vaidade, ele não vai ganhar do Gabigol. Ele jamais ganhará do Gabigol. Aliás, são pouquíssimos profissionais do futebol hoje, aqui no futebol brasileiro, que ganhariam do Gabigol na vaidade. Pouquíssimos, hein? Pouquíssimos. Eu consigo citar o Neymar, por exemplo. Mas fora o Neymar, eu não vejo nenhum outro atleta com a vaidade que tem o Gabigol. Que venceria o Gabigol na vaidade, por exemplo. Não vejo nenhum outro. Então, assim, tentou apelar, só que eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que foi muito amador ali, né? Tem muito dinheiro, é muito competente no ramo dos negócios, isso eu não nego. Não tem como negar. É o que eu falava do John Textor até pouco tempo atrás. Você vai falar que o cara é incompetente? No mundo dos negócios, não. Mas no futebol, ele lidou com as situações de forma muito amadora. E o Pedrinho me parece que está seguindo o mesmo caminho. Ele vai aprender a duras penas que... aliás, ele devia ter aprendido com o John Textor, né? Que estava aí, fez o que fez, falava as besteiras dele. Fala até hoje, de vez em quando, mas tá um pouquinho mais comedido. Mas falou muita bobagem pro torcedor, pra imprensa, para outros dirigentes. Agora tá mais quietinho. Você vê, hoje que ele poderia falar o que ele queria, que ele ganhou de tudo praticamente. Ele poderia falar o que ele quisesse, mas ele não falou. Não preciso disso. Eu vou remontar o time de novo, vou mostrar que eu sei, e se a gente ganhar de novo, eu vou tirar a onda de novo. Eu vou surfar nessa onda de novo. Tinha um exemplo. Mas ele não foi seguido. E tá aí, cara. Vai aprender as duras penas que não dá pra só ficar falando. São atitudes. Tem que saber cobrar. E o Textor aprendeu a cobrar. Hoje o Botafogo funciona de uma forma muito profissional, na minha opinião. Vamos seguir, ó. Felipe Luiz. Sobre se... Aqui por Emanuele Ribeiro, Letícia Marques, sobre aquele assunto se o campeonato brasileiro é prioridade ou não é. Mais de 50 mil torcedores do Maracanã. Porque por mais que possa ser o objetivo da direção do Flamengo, o Campeonato Brasileiro, para o torcedor sempre é a Libertadores. O torcedor quer o feito inédito do tetracampeonato. Qualquer torcedor, se você perguntar para o torcedor do Flamengo, para o torcedor do Palmeiras, torcedor do São Paulo, torcedor do Grêmio, o que vocês mais... Pô, eu queria o tetracampeonato. Eu queria ser o pioneiro das equipes brasileiras. A ser tetracampeão. Aí foi questionado sobre isso, falou, isso não é verdade. Porque lateral direito Wesley, os meio-campistas Pulgar e Gerson começaram no banco de reservas e isso levantou o questionamento. A Libertadores é tão prioridade quanto o brasileiro. Só que se poupou muito no brasileiro nos últimos anos para jogar nas Copas. Uma escolha minha. Sou eu que escolho quem vai entrar em campo pensando na fase de grupos da Libertadores que te permite fazer essas trocas. No adversário que vou enfrentar, na sequência de jogos de jogadores e no que vem pela frente. Teoricamente, assim, dá para você julgar o Felipe Luiz pelas escolhas? Quando saiu o sorteio da fase de grupos, você torcedor do Flamengo, quando saiu o sorteio da fase de grupos, o que praticamente 100% da imprensa esportiva falou, quais eram os dois grupos mais fáceis da Libertadores? O grupo do Flamengo e o grupo do Palmeiras. Assim, cara, eu acho que todos os programas esportivos que eu vi, não existiu consenso qual foi o grupo mais fraco. Se seria o do Flamengo ou do Palmeiras. Mas, sem dúvida nenhuma, todos os programas que eu vi, e foram muitos, podcasts, os dois grupos considerados mais fracos na Libertadores foram os grupos do Flamengo e do Palmeiras. Você acha que, assim, o Felipe Luiz, de repente, por mais que ele tenha priorizado o Brasileirão, ele errou? Ele não errou para mim. Era um adversário fraco, estavam jogando no Maracanã. Eu vou poupar pro Brasileirão, pô. Eu não vou imaginar que nós vamos perder de 2-0, podendo tomar 3. Eu não vou imaginar que o time fosse entrar, cometer os erros que cometeu,
fosse entrar um pouquinho avoado, não tivesse nos níveis de concentração adequado. Mas é o que eu falo, tudo isso não é só culpa dele, é culpa assim, de todo o contexto. Se cria uma confiança muito grande, porque você está num grupo fraco, isso é natural, não tem como. Você vai entrar um pouco disperso. Você sabe, pô, a gente sabe que a gente é melhor, tá com o torcedor aqui do lado, os caras, pô, acho que os caras nunca jogaram Libertadores sem tal Córdoba, se eu não me engano. É a primeira vez na Libertadores. Então, assim, você pega o adversário que tá ansioso, que de repente tá nervoso, pô, ambientação, talvez nunca tivesse visto uma arena como a do Maracanã, com 50 mil torcedores ali. Pô, é intimidador. Se você disser que você, pô, eu não me desconcentraria, você tá mentindo. É óbvio, aí cabe a cobrança. É um jogo de Libertadores, você não pode se desconcentrar. Aí sim, eu concordo. Mas é natural. Não tô aqui passando pano, eu só tô aqui contextualizando que é aquela coisa que quando saiu a chave, quando saiu o grupo, pô, grupo fácil, baba, 100%. E eu apostava no Flamengo, eu falei, já errei agora. Agora já errei, foi para mim, a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores será a do Flamengo. Porque é o momento, era o que a gente via do futebol dentro de campo, os adversários que estavam no grupo. O que você pensa? 100%. É 100%. Aqui acabou. Melhor campanha. Tanto que eu apostava também que o Palmeiras faria 100%, mas eu imaginava que o Flamengo faria a melhor campanha geral. Por saldo de gols, enfim. Então a derrota vem, ela é dolorida, tem muitos culpados, tem muitas reflexões, tem muita cobrança que tem que ser feita. Mas o que eu falo, o contexto da partida, e aí tentando contextualizar, é esse, cara. De um adversário fraco, encarando um adversário talvez que ele nunca encarou na vida, assim, pela proporção do estádio, da arena, do gramado, os jogadores do outro lado, mesmo sem Gerson, sem Pulgar, sem Wesley, cara, assim, o gabarito, todo mundo que você enfrentou, pô, tava em campo Bruno Henrique, Arrascaeta, cara, assim, são credenciais que a gente nunca encarou um time com essa qualidade. E aí você fala, pô, o Flamengo é muito superior. O Flamengo é muito superior. Mesmo se eles não quiserem, eles vão vencer. Era mais ou menos essa a ideia. E aí, o imponderável do futebol, ele acontece. Você pega um adversário do outro lado, que quer fazer história, que tá confiante, que pô, tá na humildade, tá respeitando o adversário, eles vão lá e fazem o que fizeram. Como eu falei, não tô passando pano que não tem que ser cobrado, só tô aqui tentando contextualizar que, cara, era a ambientação que se criou era uma ambientação, assim, de um jogo fácil. E é natural que você, de repente, vou poupar um jogador aqui, vou poupar um jogador lá, porque dá pra fazer. Num jogo em casa, dá pra fazer, pô. A gente não vai perder de 2-0. Isso dá pra fazer. Ninguém imagina isso. É natural, pô. Agora é uma lição aprendida. Foi, pô, não dá pra contar que eu vou ganhar, mesmo que o adversário é fraco. Aqui, ó, outras aspas do Felipe. A escolha dos jogadores que foram a campo foi porque acredito que eram os melhores para vencer a partida. Era um time muito sólido para vencer. Eu também acho. Mas aí aquela coisa, a concentração, os erros começam a acontecer. Você não espera que isso vá acontecer numa partida. Também havia um plano de jogo para enfrentar esse adversário. Claro que o Eric vem de uma sequência de intensidade muito alta. A intenção era quebrar essa sequência. O Gerson vem de uma lesão também, assim como o Wesley. O Varela vinha de uma ótima partida na Venezuela e acreditava que, pela transição do adversário, era a melhor escolha. Tudo que ele falou aqui é 100%. Não é questão de priorizar, é questão de gestão de elenco, né? O Gerson se lesionou ali na seleção. Tá voltando agora, né? Para quem não se recorda, a lesão ali no jogo contra a Colômbia. Enfim, assumir a responsabilidade, como eu falei. Gostei da coletiva porque eu vou ser cobrado pelas minhas decisões e a responsabilidade é unicamente minha. Tomo as decisões com base no que sinto que é o melhor para a equipe. Futebol acontece isso. Nem sempre a gente ganha e vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Não é priorizar. A gente quer ganhar sempre.
É mais ou menos isso. Eu acho que não foi nem priorizar. É uma questão de gestão de elenco. É natural. E quando se perde, é como eu abri falando o podcast. Se procuram justificativos. Se procuram porquês. E às vezes não tem o porquê. O porquê, eu acho que o porquê, plano errado de jogo, legal. Pô, o time não estava muito concentrado o suficiente, legal. Não respeitou o adversário o suficiente, legal. Acho que tudo isso vale. Agora, assim, pô, quem entrou, quem atuou, priorizou. Isso aí acho que não é priorizar. É gestão de elenco. É gestão do calendário. Pô, tá muito cedo para fazer isso. Para esses jogadores, não. Vamos lá, vamos de Palmeiras. O Abel vê o Palmeiras no caminho certo. Criticou o gol anulado. Gol do Vitor Roque. Seria o primeiro gol do Vitor Roque no Palmeiras. E elogia desculpas do Richard Rios. O Richard Rios fez o único gol da partida. Fez o gesto de silêncio depois do gol. E depois pediu desculpa pro torcedor. Aqui a matéria por Eduardo Rodrigues. Vamos lá. O Rios. Quem sou eu para dizer algo a ele? Há uma coisa que digo que o futebol não é igreja. O espetáculo é emoção e os jogadores e treinadores às vezes têm reações que não pensam. O Rios tem um coração top, um menino que trabalha muito, ele já pediu desculpas logo. Ninguém é perfeito. Concordo com o Abel. É emoção, né? É emoção, mas uma coisa legal, não é igreja, mas uma coisa que eu questiono é por que o atleta, no momento máximo do jogo de futebol, que é o gol, ele se preocupa mais em fazer um gesto de silêncio do que comemorar o gol com a torcida. É isso que eu me questiono. Beleza, emoções, nervos à flor da pele. Eu entendo o cara subir em cima da bola, eu entendo o cara chutar a bandeirinha, eu entendo o cara fazer o gesto de silêncio para a torcida adversária. Agora, para a própria torcida, isso eu não entendo. Por mais que os caras estejam te cobrando. Isso é uma coisa que eu não entendo. Mas beleza, teve a humildade, não é igreja, legal, nervos à flor da pele, também concordo. Pediu desculpas, legal, tem um bom coração, não duvido de nada disso. A única coisa que eu questiono, que eu coloco a interrogação, é por que o atleta está mais preocupado em fazer um gesto de silêncio para o seu próprio torcedor do que de comemorar com ele. É o que eu falei, de repente ele provocar, causar um tumulto, ir lá, xingar o adversário, né, apontar o dedo na cara do treinador adversário, beleza, isso eu entendo. Que às vezes os caras estavam enchendo o saco, ele quis dar uma resposta, causa uma confusão. Acho que o cara, no nível profissional, não pode cometer esse tipo de atitude? Acho, mas isso eu entendo. Agora, ele fazer o chill pro torcedor, isso eu nunca vou entender. Isso eu nunca, por mais que o torcedor seja chato. Porque você tá jogando pra quê? Pra dar uma resposta? Ou pro Palmeiras vencer? O que é mais importante? A sua vaidade ou a equipe que você tá jogando? Isso mostra que a vaidade, pra mim, tá valendo mais. Não podemos mentir que o centroavante vive de gols, mas por trás há muito mais do que gol. No meu VAR era gol. Nós filmamos tudo e no meu VAR foi gol. Cara, o Palmeiras não tem muito o que reclamar. É claro que são competições diferentes, mas o Campeonato Paulista, eu acho que foi beneficiado por um erro da arbitragem. Campeonato Brasileiro, o último jogo contra o Sport, eu acho que foi beneficiado por um erro da arbitragem. Aqui na Libertadores, foi um gol muito ajustado. Eu já falei sobre esse tipo de impedimento. Eu sou totalmente contra esse tipo de impedimento. Sou totalmente contra esse tipo de impedimento. Porque é o que eu sempre falo assim, a imagem, quando o cara dá o zoom para traçar a linha, para ver a posição do braço, do tronco, cara, assim, tava mostrando o VAR em tempo real. É uma imagem absolutamente pixelada. Porque a câmera tá distante, você vai dar zoom, perde resolução. Então não há. Assim, qual que é a precisão? O cara mediu mais de uma vez. Ele mediu uma vez, não foi impedimento. Você pode ver, ele mede uma vez, não foi. Aí ele pega de novo, ele abre de novo e traça as linhas de novo. E aí dá impedimento. Então, esse tipo de impedimento eu sou totalmente contra. Agora que eu falei, não tem muito que não tem muito que se discutir ali. Se traçou, deu impedimento ou não. Ah, no meu VAR, cara, é o que eu falei, pô, você já foi beneficiado 2 vezes por 2 lances fortuitos e não falou nada. Não falou muita coisa sobre o erro da arbitragem. Então, acho que
para ficar mais elegante. Por mais que eu falei, eu discordo. Eu acho que assim, esse tipo de impedimento ele é grotesco. Ele é grotesco porque a imagem não te permite ter precisão. É um ângulo de câmera invertido. Por mais que o software, o programa, seja muito bem, cara, assim, muito bem elaborado, muito bem ajustado, muito bem calibrado, você depende de instrumentos. E os instrumentos, para mim, não te dão o grau de confiança para você afirmar que aquilo é impedimento ou não. Pode ter sido? Pode ter sido. Pode não ter sido também. Por isso que eu falo, fica nesse subjetivo e você nunca chega a concluir. Por isso que eu falo, esses impedimentos milimétricos, eu sou totalmente contra. Até porque o futebol é sobre gols. Não é só porque, é o Palmeiras. Não, já falei isso em vários outros lances. Mesmo aquele VAR em 3D, pô, na Copa do Mundo de Futebol Feminina, na Nova Zelândia e Austrália, cara, teve um gol da Nova Zelândia que foi marcado impedimento contra a Filipinas, se eu não me engano. Eu lembro porque eu fiquei maluco com aquela marcação de impedimento. Porque eu falo, as câmeras, para mim, elas não têm. Porque o jogo é rápido, o jogo é dinâmico, o jogo não é parado, não é em câmera lenta. Né? Os sensores, as câmeras, não tem, para mim, esse grau de confiabilidade para você dar um impedimento milimétrico. E ali foi um impedimento milimétrico. E aí, pô, marcou impedimento, não fizeram gol, foram eliminadas por conta de um resultado desse. Então, assim, eu sou totalmente contra. Se já nesse que é traçado o VAR em 3D, os bonequinhos lá, os jogadores em 3D, traça ali, mostra a posição, eu sou contra milimétrico, você imagina esse que não dá pra você ter certeza de nada. Mas, enfim, como eu falei, não tem muito o que reclamar, né? Já foi... Deixa os caras, né? Deixa os caras, pô, senão fica feio, eu acho, né? Você vai criticar o negócio só quando é contra você, aí fica um negócio meio hipócrita, na minha opinião. Fica meio hipócrita, mas enfim. Para ser sincero, não vejo nenhuma equipe do Brasil com essa fluidez toda. Já falamos 500 vezes e falo mais uma. Entendo o que fala e precisamos de dinâmica, fluidez, criatividade. Isso vem de frescura e recuperação que não temos. Cara, assim, uma coisa que eu sempre critico do Palmeiras, e vou criticar mais uma vez, é o sistema defensivo. Esse jogo não foi exigido. O Palmeiras não foi exigido defensivamente, porque essa equipe do Cerro Porteño é um pavor. Eu não sei como é que uma equipe dessa joga a Libertadores. Essa equipe do Cerro... Assim, na Champions League tem também uns bagre, né? Com todo respeito, mas assim, é um time fraquíssimo. Assim, cara, é um time que ele, assim, quando o Palmeiras for jogar lá, os caras vão tentar criar uma ambientação por conta do episódio do Luigi. E eu espero que o Palmeiras dê uma goleada, assim, pra calar a boca dos caras. Porque, olha, é um time horroroso. Os caras não fizeram nada no ataque, o Palmeiras não foi exigido em nada. Até o Sporting Cristal marcou 2 gols do Palmeiras, e eles não fizeram muita coisa também. Então, assim, um time horroroso. Uma coisa que eu critico muito no Palmeiras é a defesa. Eu acho que ele tá fragilizado. Mesmo o Cerro não fazendo nada, eles encontraram espaço. É que os caras não sabem fazer nada com a bola no pé. Não sabem fazer nada. Pô, desculpa. Se você colocar uma equipe da Taça das Favelas, né, com todo o respeito, eles fariam muito mais que o Cerro Porteño contra o Palmeiras. Com todo o respeito do mundo. Um time horroroso. Horroroso. Só sabe cozinhar o jogo. Só sabe cozinhar o jogo. A única coisa que os caras sabem fazer é cozinhar o jogo, porque futebol eles não jogam. E aqui, cara, tá desrespeitando. Não, respeito, a gente demonstra respeito falando a verdade. E não passando pano, não falando em verdades. Eu prefiro respeitar falando a verdade. E não é um time de futebol isso pra mim. Esse time é uma vergonha. Só faz um... Não, vergonha não. Vergonha é muito forte. Esse time não joga futebol. Esse time só sabe cozinhar. Só tem o Gatito, que é um baita jogador, o resto... cara, sabe defender, mais ou menos que o Palmeiras chegou várias vezes, mas atacar com a bola no pé não sabe fazer nada. E mesmo assim encontrou uns espaços. Então, por isso que eu falo, a defesa do Palmeiras, ela é ruim. Ela cede muito espaço aos adversários. Mas eu de um tempo pra cá, já tenho visto o Palmeiras com outros olhos. Uma equipe muito brigadora. Uma equipe muito brigadora. Falta criatividade, comete erros, posicionamentos questionáveis. Para mim, mostra alguns momentos da partida postura de uma equipe muito mal treinada.
né? Muito mal treinada, assim, jogada ensaiada, em se posicionar para defender, para cortar a bola do adversário. Mas é uma equipe muito brigadora. E o melhor jogador, para mim, do Palmeiras hoje é este cara aqui. Ah, tá maluco? Não. Porque num Palmeiras onde a defesa é meio caótica e o ataque não o meio-campo não funciona legal e o ataque deixa a desejar, o Rios, ele corre o campo inteiro. Ele volta para marcar, para dar o bote, para roubar a bola, tá no meio de campo para de repente distribuir essa bola e ele aparece como elemento de surpresa para marcar o gol. Então, para mim, esse é o melhor jogador do Palmeiras hoje. É muito brigador, muito guerreiro. Você vê ele o tempo todo no campo inteiro, participativo, erra muito, erra pra caraca. Mas tá sempre participando, tá sempre chamando bola, não foge do adversário, vai pra dividida, tenta buscar o jogo. Quando tá no ataque, ele tenta aparecer ali pra pegar uma bola sobrada, uma bola que sobra, e ele conseguiu fazer o gol dessa forma. Então, fez o estilo dele, legal, questiono a atitude dele, como eu falei, mas eu acho que o torcedor tem que abraçar, porque esse, para mim, é o melhor jogador do Palmeiras hoje em campo. Não por ser o cara mais refinado, o cara mais diferente. Porque o Palmeiras hoje não mostra nada de diferente. Só que é um time. O que diferencia hoje o Palmeiras de todas as outras equipes, eu acho, é esse espírito brigador. O Palmeiras é um time muito raçudo. Ah, perde pênalti, perde pênalti. Ah, toma gol tosco, toma gol tosco. Mas é um time muito raçudo. Um time que briga até o final. Até o final você não pode menosprezar o Palmeiras. Porque o time pode fazer alguma coisa. É muito brigador e um dos caras que mais incorpora esse estilo, esse jeito brigador é o Rios. E depois, na sequência do Rios, o ataque do Palmeiras, o Estevão e o Vitor Roque, que esses caras correm e brigam, é brincadeira, velho. É brincadeira. Falta criatividade, falta inspiração, falta precisão, falta às vezes a melhor decisão, mas o que esses caras correm é brincadeira. O Vitor Roque e o Estevão é uma loucura o que esses dois caras correm. É um absurdo, velho. Eu tava olhando o jogo e falei, cara, não é possível. Não acaba o fôlego desses caras. Não é bom pro Palmeiras, né? Bom pro Palmeiras. Os caras tomam pancada, trombada, não cai, não cava a falta. Corre o tempo inteiro, toda hora é bola lançada, os caras estão correndo, estão pressionando o atacante. Corre para lá, corre para cá, volta para marcar. É uma loucura, é uma loucura. Os caras fisicamente estão voando. É impressionante. Essa é uma coisa que eu já elogiei muito do Palmeiras. É o departamento de recuperação física do Palmeiras é absurdo, porque os caras do Palmeiras correm muito, velho. É uma loucura. Bom, já passamos muito tempo aqui. Vamos lá. Algumas aspas do Rogério Ceni. E é sempre bom a gente exaltar, né? Acho que manter o 0 do placar fora de casa em Libertadores é algo para poucos. O importante para a história do clube, o primeiro triunfo fora do país na Libertadores. Não ganhamos de uma equipe qualquer, ganhamos de uma equipe de muita tradição, não é fácil para ninguém vencer aqui. Um triunfo importante para o Bahia, para quem torce para o Bahia e nos apoia. Claro que alguns times são mais experientes que estiveram nos últimos anos. Nós, neste século, estamos pela primeira vez, vamos cometer mais erros. Mas hoje foi uma partida perfeita. Temos que comemorar, passar com o 0 foi importante. É complicado, né? É complicado. Complicado não, né? Complicado para os outros. Complicado para os outros. É complicado jogar lá, de fato. O Nacional é uma equipe muito tradicional da Libertadores. E quando a gente fala, Nacional, para mim, hoje é uma equipe fraca. É uma equipe fraca, mas sempre quando você pega... O Nacional ainda, ele tem aquela pegada um pouco do Peñarol, um pouco do Boca, que é uma equipe que tem a sua mística. O Nacional e o Peñarol já muito menos. Eles tentam ganhar mais na intimidação. Tanto que arremessaram uma garrafinha de vidro no goleiro, em direção ao goleiro do Bahia. E assim, cara, se acerta ali, era para tomar 3, 4 pontos. Fora um tempo fora por concussão. Ali foi criminoso. Arremessaram, aí o juiz mostra depois, a ponta, a boca da garrafa tá quebrada. Então tem
tem uma área de corte ali que é relevante, pô. Eu não sei se ela quebrou depois de cair do gramado. Eu sei que quando o juiz mostra, vai mostrar ali pro... Enfim, não sei quem que era ali. Comissário da partida. Eu não sei se era o cara comissário. Não sei se esse é o termo também. Cara, a ponta tá quebrada e tem uma área de corte absurda. Então, assim, é difícil. Os caras apelam. Eles arremessam coisas. Eles cospem. Eles fazem. Não tô falando especificamente aqui no caso do Nacional, arremessaram um objeto, mas você vai em tantos outros estádios, faz o gesto do macaco, provoca, é racista, tenta tirar o jogador do sério. Então, assim, hoje, o Nacional e o Penharol, eles tentam jogar mais no jogo da intimidação. Não tem tanta mística ainda. Mas os caras sabem jogar esse jogo. Enche o estádio, o torcedor é maluco. Ele pressiona, ele intimida. Então, eles vão mais nesse jogo da intimidação. E você lidar com isso te exige experiência, pô. São pouquíssimos estádios do Brasil onde você encararia um ambiente semelhante como esse. São poucos. E mesmo assim, mesmo se você vai num estádio onde você coloca uma capacidade alta de torcedores, às vezes o torcedor, ele é mais... Ele não é um torcedor como essas equipes tradicionais do continente, que gritam o jogo inteiro. Como é a torcida do Corinthians. A torcida do Flamengo canta o jogo inteiro, mas a do Corinthians eu acho que assim, tem uma pegada mais... que lembra mais assim, um Nacional, um Penharol, um torcedor do Boca, que tá lá, tipo assim, a partida inteira os caras tão malucos, estão tentando te intimidar. O Palmeiras também, pô, mesma coisa. O estádio enche, cara, aquela estrutura de metal abafa o som, amplifica o volume das coisas, mas não é o 100% da partida que você sente aqui, o estádio retumbando 100% da partida. Então os caras ganham, então, por isso que eu falei, são raros, e aqui não tô menosprezando, são formas de se comportar do torcedor. Cada torcedor tem uma cultura diferente. E são raros os exemplos onde você vai enfrentar isso no Brasil. Então, o feito é muito grande. Por isso que eu falo assim, por mais que os caras não estão jogando futebol há muito tempo, estão devendo futebol há muito tempo, o que você encontra quando joga na casa desses caras, Nacional, Penharol, o Boca, o Racing também, eu acho que o torcedor do Racing também é bem, né? Só que o Racing tá jogando bola, pelo menos. Então já fica ainda mais difícil. Mas essa Boca, Penharol, Nacional, esses caras não jogam não jogam futebol há muito tempo. É que o Boca ainda tem uma mística muito forte da Bomboneira. Então, assim, o estádio em si já intimida. Pô, Bomboneira, caramba, Boca Juniors. O Boca ainda tem um nome a zelar, que vai se perder, eu acho. Que vai se perder. Essa mística do Boca vai ficar só com o torcedor mesmo. Então, grande feito. Grande, a gente exalta aqui porque... Como a gente sempre fala, apesar do adversário ser fraco, não é fácil vencer esse adversário lá. Não é fácil. E a gente viu tantas equipes que foram lá e de repente ficaram felizes em arrancar um empate ou perdeu de 1-0, tá bom. É isso, parabéns ao Bahia, viu? Tô muito feliz com o resultado do Bahia. E sobre para finalizar o Cruzeiro, erros infantis do sistema defensivo. Muxuque Runa, acreditem se quiser, no Mineirão. Uma sequência de erros infantis de posicionamento, de comunicação, um contexto geral. É só pegar os gols. Eu não me eximo de tomar gols. Gols que eu poderia ter defendido. Olha o gol. O cara estava sozinho no meio da área. Olha o posicionamento. Cansa também. Só Cássio, só Cássio, só Cássio. O Cássio aqui indignado, que no final sobra para ele, porque ele é o arqueiro, é o goleiro. A gente tem um time ofensivo, mas temos que melhorar. O cara mais incomodado sou eu. Que goleiro que gosta de tomar gol. A gente tem cometido muitos erros que não pode acontecer. Tem que trabalhar, ver vídeo, ver o que está errado. É um time, a gente tem que melhorar nesse sentido. A verdade é que o Cruzeiro não tem comando. O dono da SAF, o Pedrinho, falou o que quis, expôs alguns jogadores, montou um elenco vaidoso e agora ele vai ter que arcar com as consequências disso. É um time que vai jogar do jeito que eles querem jogar. Se eles querem jogar só no ataque, vai ser só no ataque. Se eles querem jogar só na defesa, vai ser só na defesa. E vai sobrar pro Cássio. A grande verdade é essa.
Infelizmente vai sobrar pro Cássio, que é um baita de um goleiro ainda. Ah, comete um erro ali, aqui normal. Que goleiro não comete o erro? Mas é um cara que ainda assim pode entregar pro futebol, mas só ele não dá. Mas só ele não dá. O time é mal treinado. Pra mim, o treinador não manda nada. Não manda nada. Os caras já não gostaram do Diniz. E não funcionou com o Diniz. Pra mim, isso aí já era uma bandeira vermelha. Ó, esse elenco aí, você precisa pôr um cara que vai bater com a régua na mesa. Que vai bater de frente. O Diniz bate de frente. Já não gostaram dele. Então já era um sinal de que, olha, não posso trazer um cara que vai, ai, vamos lá, família, vamos jogar junto. O que vocês querem? Como é que vocês querem jogar? Treinador resenha, né? O famoso treinador resenha. Você não pode trazer um treinador resenha. Você pode trazer um jogador resenha no final da temporada para salvar o time do rebaixamento, porque você precisa de todo mundo jogando junto. Mas para começo de temporada, você precisa de treinador que vai bater com a régua na mesa e vai pôr ordem na casa. E quem não seguir, o dono da SAF tem que ir lá e tem que cobrar. A passagem do Diniz, para mim, já foi um demonstrativo muito forte que tinha algo relevante acontecendo ali e que tinha que ser corrigido ali. Agora, pôr a boca no trombone, falar que esse aqui não é bom, aquele lá foi um erro, cara, agora é tarde. Agora diga pro John Textor e pergunta como é que ele fez. Porque, olha, pra mim foi amador e ele comprou uma briga que ele não deveria ter comprado. Ah, os caras são funcionários dele. Vai mandar embora, que eu quero ver. Vai pagar multa rescisória. É isso, na hora de contratar é oba-oba, entra no estádio de mão dada, maravilha, né? Coisa linda, o torcedor fica maluco. Ele também, uma nova fase do Cruzeiro, um novo Cruzeiro, alegria, títulos. A promessa é muito grande, pô. Eu também fiquei empolgado. Sigo empolgado. Eu acho que ainda dá para fazer muita coisa. Só que a gente sabe e tem jogadores que têm esse histórico, boatos, quando passaram pelas equipes anteriores, de ter uma vaidade, um ego muito alto. E de ter tido problemas com treinadores que passaram. E de ter, de repente, panelinha aqui, panelinha ali. Como é que arruma isso? O dirigente tem que ir lá e falar, acabar com isso. O dirigente tem que saber cobrar. Ele tem que saber cobrar, pô. Infelizmente é isso. Mas aparentemente a forma que ele fez não me parece mais a correta, né? Você vai falar assim, pô, já começar pelo Alexandre Matos. É um cara vaidoso? Muito. Gabigol. Dudu. Vai vendo. Vamos lá, né, gente? Ó, sorteio da Copa do Brasil para encerrar alguns não, adversários definidos, confrontos definidos, terceira fase. Vasco vai encarar o Operário, o Fluminense vai encarar o Aparecidense, o Bahia, o Paysandu, Botafogo, Capital, Distrito Federal, Internacional, Maracanã, Fortaleza, o Retrô. Aqui o Atlético Paranaense encara o Brusque, Palmeiras encara o Ceará, o Atlético Mineiro, Maringá, o Flamengo, Botafogo da Paraíba, São Paulo, Náutico, Cruzeiro, Vila Nova, Santos, CRB, Corinthians encara o Novo Horizontino, Bragantino encara o Criciúma, o Grêmio, o CSA, talvez a partida do Corinthians, até pelo Campeonato Paulista que foi, seja mais complicadinha, talvez, a mais complicadinha, né? O Novo Horizontino fez uma baita Série B ano passado, esse ano fez um Campeonato Paulista interessante também, talvez, não sei, talvez seja o mais complicado, mas jogo é jogo e o jogo é jogado. O jogo é jogado. Gente, quinta-feira, para encerrar, quase uma hora falando, peço perdão pelo longo podcast, Internacional, Fortaleza, São Paulo e na Sul-Americana teremos Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense, noite de Copas, muitos brasileiros em campo. Vai ser difícil, vou ter evento para ir à noite, mas a gente vai tentar acompanhar o máximo que der. Amanhã a gente comenta os resultados, tá certo?
Valeu demais, pô, mais uma vez, perdão pelo longo podcast, é isso, a gente se empolga, a gente fala muito, mas encerrando as atividades, ótima quinta-feira para todo mundo, forte abraço, amanhã estamos de volta, hein? Tchau.